concentração de nuvens espirituais na cabeça. Bom dia! Tá cheio, né? Ah, não, tem uma maga ali. Só uma. Nossa, tá cheio lá fora. Tá cheio lá fora? Vamos quebrar a parede. Conceito aberto. Conceito aberto. Fica bom. Ensinamento de Meishu Sama. Identificação da verdade. Níveis de verdade. Mesmo em se tratando de algo verdadeiro, devem ser considerados 3 níveis: superior, médio e inferior. Muitas vezes, aquilo que o ser humano admite como verdade pode ser um conhecimento extremamente inferior, embora, claro, indique que a alma já está um pouco mais purificada do que na fase anterior. Nesse estágio, as incertezas começam a diminuir um pouco, visto que o poder de discernimento vai aumentando dia a dia. Continua, entretanto, impossível extinguir-se ainda totalmente as dúvidas. Até pessoas ilustres as têm, e muitas. A única diferença é que quanto maior for a agudeza de espírito, mais rápido será o desaparecimento do obstáculo. No meu caso, por exemplo, uma indecisão dura no máximo metade do dia, pois, de modo geral, quando observo as circunstâncias em que ocorrem os fatos, imediatamente encontro a resposta que procurava. Por isso, ao orientar, por exemplo, a feitura dos jardins ou alguma outra construção, sei, num instante e com clareza, como serão realizados e como ficarão depois de prontos. Não preciso, pois, procurar ideias para a solução. Caso não surja uma resposta rápida, deixo o problema de lado, sem forçar o pensamento atrás de resultados. Chegando o tempo propício, de repente, tudo se esclarece, porque existe uma ordem determinada pela vontade de Deus para indicar a hora exata em que as incertezas devem desaparecer. Aí então, qualquer ser humano com um nível superior de discernimento poderá entender e distinguir a grande verdade. Ou seja, esperar, né? Até saber. Ele mesmo ficava esperando, Meishu Sama ficava esperando. Ele ia num lugar, olhava assim, tinha que resolver uma coisa, às vezes não vinha ideia do que era para fazer. Ele não ficava pensando, quebrando a cabeça, como a gente, né? A gente é assim. A gente tem alguma coisa para resolver e fica, será que eu faço assim? Será que eu faço assado? Será que desse jeito é melhor? Será que é do outro? Será que não sei o quê? Quando vê, tá até fumaça saindo da cabeça, né? Afritando, tipo teto. Terrível. E quanto mais a gente procura, parece que mais longe fica a solução. Se confunde todo, né? Mas você não fala, espera, pensa um pouquinho só. Não apareceu? Deixa. Vai fazer outra coisa. Depois, talvez, aparece a solução. E às vezes demora mesmo. Depende da quantidade de máculas que a gente tem, de nuvens espirituais que a gente tem na cabeça. Não é no pé, não é no joelho, não é nos rins, não é no ombro, é na cabeça mesmo, no cérebro espiritual. Por isso Meishu Sama falava assim: primeira coisa que precisa ser purificado, está na Arte do Jorei, né? Volume 1. Primeira coisa que precisa purificar, cabeça. Para ir adquirindo maior entendimento, principalmente dos ensinamentos, né? Conseguir praticar. Senão não tem nem como praticar aquilo que a gente não entendeu, né?
Dúvidas e nuvens espirituais. As pessoas de hoje têm muitas nuvens no espírito. Por isso, mesmo que sejam ilustres e cultas, possuem inúmeras dúvidas. E pela mesma razão, mantêm o pensamento atrás do pensamento. Ou seja, tentam desesperadamente encontrar de imediato a resposta para cada problema que enfrentam. Agindo desse modo, malogram, porque estão buscando para si mesmas o fracasso. Nunca vão, pois, alcançar a verdadeira sabedoria. Eu sinto essa escassez de Thier, de modo especial, entre os políticos que aparecem com frequência nos jornais. Isso acontece devido às nuvens espirituais acumuladas ao longo dos anos. É então de suma importância que o ser humano elimine o maior número possível de impurezas. Somente assim conseguirá melhorar não só a saúde, mas também a cabeça, aperfeiçoando a sua capacidade de raciocínio, o seu intelecto. Dessa forma, terá condições de identificar facilmente a verdade. Novamente, cabeça. Quando a gente tem clareza mental, a gente resolve as coisas tão rápido, toma decisão rapidamente, né? E acertadamente. Como que atinge essa clareza mental? Imagina o céu, cheio de nuvens. Como que fica embaixo? Tudo escuro. Quanto mais carregada, mais escuro. Agora imagina um céu sem nuvens, limpinho. É tudo claro. Onde você olhar, você enxerga. Essas nuvens, é como se fossem nossas nuvens espirituais da cabeça. Vem um monte de preocupação. Hoje em dia as pessoas se queixam muito assim. Eu não tenho tempo para nada. Porque a cabeça é muito ruim. Cabeça boa, você tem tempo para tudo. Mas quando a cabeça é ruim, você fica preocupado com um monte de coisa. E aí esquece um monte de coisa. Tem um ditado velho, né? Quem quer abraçar o mundo... A gente, às vezes, querendo abraçar um monte de coisa que não convém, às vezes, muitas vezes. Na verdade, a maioria das vezes. Coisas que não vão ter muita serventia para nada. Coisas do cotidiano. Não é? Por exemplo, você estava andando na rua e encontrou alguém. Aí essa pessoa falou assim: olha, lembra da fulana? Lembra? Falou tão mal de você. Aí você pegou aquilo, ficou com aquilo na cabeça. O dia inteiro. Fazendo tudo atrapalhado. Por quê? Mexeu o sentimento. Mexeu a cabeça. Mexeu o coração. Tudo não funciona, nada funciona direito. Por quê? Porque você encheu sua cabeça com uma coisa que não serve para nada. E nossa cabeça é tão cheia hoje em dia. Estava falando antes do culto, até com uma pessoa esquecendo muitas coisas. Por quê? Porque cabeça muito cheia, é tanta informação, tão rápido, e tão assim, o que é hoje, amanhã não é mais. Quem trabalha com informática sabe bem isso. A atualização dos hardware, do software, é tão veloz que uma pessoa que estuda informática, por exemplo, ela não pode fazer um curso e agora eu sou formado e vou trabalhar. Ela tem que estudar até morrer, se atualizar, senão fica para trás, fica obsoleto. Obsoleto, não? É muita coisa na nossa cabeça. E aí a dificuldade, às vezes, para resolver pequenas coisas, a gente não tem essa facilidade. Fica tudo difícil, tudo complicado, ideia não vem para resolver, carregando problemas
décadas às vezes a vida inteira. Problema mal, coisa mal resolvida, né? Mal resolvido. E carregando. Ainda assim você largasse aquilo, mas às vezes a gente não larga. Alguém falou mal da gente hoje, a gente carrega a vida inteira, a pessoa falou mal. Encontra daqui 10 anos e fala assim, você falou mal de mim. A pessoa que falou nem lembra mais. E Meshama fala, quem está sofrendo com isso? A gente, né? Que não largou, então a mácula é nossa. Aquele que largou foi instrumento para purificar a gente. Não é tão ruim, porque esse sofrimento que a gente carrega também limpa as nuvens espirituais. Mas tem forma muito mais fácil, muito melhor de limpar nuvens do que só sofrer, né? Dedicar, apreciar o belo, ajudar as pessoas. Eu não tenho vontade. Ajuda sem vontade. É como comer. Se você não comer, morre, não é? Não ficou vontade. Mas aí come sem vontade, só para não morrer. Depois, com o tempo, você vai pegando gosto pela coisa, vai ficando gordinho, é gostoso. É praticar o bem também, é a mesma coisa. No começo, que chato, vou ajudar aquela pessoa, vou perder meu tempo, vou ter que sair da minha casa e ir lá, não sei aonde, vou deixar minhas coisas, lá minha louça para lavar, vou deixar um trabalho que eu trouxe para casa para fazer, para ajudar a pessoa nem liga muito de eu ajudar ela, vale a pena. Com o tempo vai pegando gosto, aí não quer largar. É bom, dessa maneira, limpando nuvem espiritual. Meshama fala até jorei, por exemplo, quando alguém liga para você, fala assim, estou passando mal, preciso de jorei. Se você falar, daqui um tempo eu te ligo porque eu estou ocupado com alguma coisa, quando você ligar depois e for ministrar jorei, o efeito já não é mais o mesmo. Se você na mesma hora falar, não, o que foi? Peraí, vou fazer chamada de vídeo, já ministra? Ou então estou indo na sua casa, efeito é avassalador. Porque você foi altruísta. Você se colocou em segundo plano. Primeiro a pessoa. Aí funcionando. Senão não dá muito certo. Isso é uma coisa que assim, se alguém por acaso ainda não fez, que eu acho difícil, todo mundo já deve ter feito, procura fazer. Quando alguém chamar, entendi, vai na hora. Não fica esperando. Não dá desculpa. Você está cozinhando, desliga tudo. Louça, quando voltar, vai estar lá também, não vai fugir. Né? Se pedir para o marido lavar, melhor. Né? Ou para a esposa, né? Quem não tem nada, aí, quando voltar, vai estar lá. Com certeza. Identificação do ponto focal. Existe inteira correspondência entre a dissolução das toxinas concentradas na cabeça e o despertar da sabedoria. Sendo a identificação do ponto focal um dos itens mais importantes, quando se trata de fé ou qualquer outro assunto, torna-se indispensável para encontrá-lo que as ideias sejam lógicas. E para conseguir clareza de raciocínio, o único recurso consiste na eliminação das toxinas que estão solidificadas na cabeça. Daí a necessidade do surgimento de febre ou dores tão fortes que deem às vezes a impressão de a cabeça estar rachando. Tal estado, embora traga grande desconforto, é muito providencial, pois dores violentas indicam que as toxinas localizadas bem no fundo de ambos os lados do nervo central estão sendo dissolvidas. Eis o motivo pelo qual essa dor terrível transmite uma sensação extremamente desagradável. Não se manifesta, contudo, tão intensa nos casos em que a solidificação se concentra nas regiões mais superficiais.
Por sua vez, os tratamentos com remédios empregados pela medicina que desconhece a causa do problema pioram a situação. Ao serem feitas aplicações de gelo, por exemplo, as toxinas solidificam-se ainda mais, impedindo assim a sua eliminação. Compreendendo então a perniciosidade dessas impurezas que ficam concentradas na cabeça, dá para afirmar que a meningite japonesa é uma purificação excelente. Meningite, não sei, vocês sabem, dói demais, é a inflamação da membrana que encobre o cérebro, não é? É isso, né? Da membrana que encobre o cérebro. Ela inflama e dói. Não sei, nunca tive, dizem, né? Diz que quando a gente pega tipo de insolação, corre o risco de dar esse tipo de inflamação. Quando o pessoal fala, cozinhando os miolos, né? É ruim? Não, é bom. Precisa? Não. Jorei. Jorei é a forma mais simples e indolor de eliminar. Mais simples. Quando está com dor, ministra jorei, vê se não passa. Né? Passa. Pegando o lugar certo, passa. Ministrando corretamente, passa. Estando. Tem pessoa que ministra jorei e não passa. Isso eu já vi acontecer também. Eu já falei aqui uma vez, dedicando em São Paulo, e uma senhora veio, estava com muita dor. E um oficiante atendeu, ficou lá ministrando jorei, e ela falou, ah, tá bom já, pode ir embora. Ela falou, não, eu estou com dor ainda. Me falaram que o jorei tira dor. Aí o rapaz falou, bom, mas eu já ministrei, então eu vou chamar alguém. Aí chamou uma outra pessoa. A pessoa foi lá, falou, como tá? Ela falou, agora passou, agora eu vou embora. Ministrante também varia, né? Varia. Sabedoria também. E não é uma coisa assim, eu vou ler muito, vai ajudar muito. Mas não é só leitura de ensinamento. Precisa eliminar a toxina que tem no cérebro. Geralmente vai primeiro dar febre, dor, cabeça, dói. Às vezes não dói tanto. Como ele fala aqui, às vezes tem que ser tipo de dor insuportável, mas às vezes tem pessoa que tem menos. Tem pessoa que não usa tanto a cabeça. Meio cuca fresca, né? Pessoa que é meio despreocupado. Não fica usando muito a cabeça. Às vezes usa mais outra parte do corpo, né? Aí não junta nesse lugar. Mas é que a humanidade hoje, pensando muito, junta muito mesmo. A maioria, né? E a gente tem sabedoria, tudo fica mais fácil de resolver, né? Tudo fica muito mais fácil. Compreendendo então, já foi. Através delas, as toxinas profundas, solidificadas bem no interior da cabeça, são eliminadas. Tanto assim que as crianças afetadas por essa doença, a meningite, caso não tomem remédios, infalivelmente apresentam melhoras consideráveis na escola após curar-se. Daí a importância de não ser interrompido qualquer processo natural de purificação. Então, todas as doenças, quando o Meixo Sama fala sobre elas, ele explica que são processos naturais de eliminação das toxinas que estavam solidificadas dentro do nosso corpo. Isso é doença física, né? Eliminando toxina. Alguma forma pode ser coceira, diarreia, vômito, febre, mal-estar, dor, tudo isso Ele fala, a única coisa que precisa fazer é não interromper esse processo.
deixar o corpo se limpar. Ensinou que Deus criou o nosso corpo perfeito, não é com defeito. Ele não seria um arquiteto, mau arquiteto, nem um mau construtor, que fez cheio de defeito. Perfeito. Você comendo alguma coisa que é estragado, 10 minutos corre para o banheiro. O corpo põe para fora. Ou vomita, ou diarreia, alguma coisa, né? A não ser pessoas que já estão com essa força de eliminação prejudicada pelos próprios medicamentos. Essas vão comendo tudo e não acontece nada. Não tem força para purificar. E a pessoa acha, então eu não tenho toxina. Pelo contrário, às vezes está acumulando muito mais. Por isso, quando a gente purifica bastante, pode agradecer. Tem muita força. Bicho Sama, obrigado. Essa força para dar. Não é? É isso aí. E eliminando, melhorando cada vez mais. Misericórdia de Deus. Pergunta de membro. Como o espírito do fogo está aumentando, torna-se bastante evidente no momento a cura das doenças. Quando, porém, grandes quantidades de toxinas começam a dissolver-se ao mesmo tempo, muitas vezes acontece de a pessoa morrer. Então, nesse caso, eu penso que só vale a pena ministrar de orelha se o doente tiver alguma compreensão dos ensinamentos. Caso contrário, o melhor é não fazer nada. Essa atitude está correta? O que a pessoa deve ter pensado? Bom, o poder do Jorei está bem forte. A pessoa começa a eliminar um monte de coisa, começa a ter vários sintomas ao mesmo tempo. Se eu ministrar mesmo, será que essa pessoa não pode morrer? E pode mesmo. Tem pessoa que não aguenta. Imagina, você tem muita toxina na cabeça. O Jorei, o que ele faz? Ajuda a dissolver. Ele ajuda a dissolver a toxina. Essa toxina vai ser eliminada. Então ele vai acelerando todo esse processo. A pessoa recebendo bastante Jorei vai purificar bastante. Óbvio. Não é? Você recebe Jorei, vai purificar. Mas se a quantidade que dissolver for muito grande e querer sair tudo de uma vez, às vezes o corpo físico não aguenta. Né? Começa a ter falência dos órgãos, só morre. Se a pessoa entende que ela pode morrer e falar, olha, então, não tem problema se eu morrer, quero receber Jorei, você ministra. Se você falar, pode morrer, a pessoa fala, mas eu não quero morrer, então melhor não receber. Não quer morrer, né? Não recebe Jorei. Melhor não. Porque morrer, todo mundo vai morrer, né? Certeza. Agora, com que quantidade de toxinas vai morrer, depende da decisão de cada um. Se você decidir por eliminar o máximo possível antes de ir para o mundo espiritual e continuar a sua vida lá, porque a gente é um espírito dentro de um corpo físico. Nós somos seres espirituais, nós somos um espírito. Quando a gente dorme, dá uma passeadinha, não dá? Quando faz meditação, às vezes também vai longe, não vai? Às vezes está recebendo o Jorei, você nem está ali, está com seu espírito, foi embora. Às vezes você está ministrando o Jorei, seu espírito também foi embora. Você não está ali. Você está fazendo janta. Aí luz, não vai. Porque você tem que estar atento ao que está fazendo. Né? Você fazendo Jorei. Será que eu ponho mais molho, menos molho? Né? Não vai dar certo.
Isso foi só a pergunta, ainda tem a resposta. Resposta de Meixo Sama: não, sua maneira de pensar constitui um grande erro, porque precisam ser salvas também as pessoas que nada entendem dos ensinamentos. Eu coloquei esses, tem outros, tem mais um, eu coloquei esses dois para vocês verem o perigo de ler um ensinamento, só um, e se basear somente nele. Como é importante conhecer o maior número possível de ensinamentos de Meixo Sama para você discernir melhor. Porque depois que ele escreveu isso, 4 anos depois, ele escreveu outro. Perda de tempo. A partir de agora, não se pode perder tempo com quem não conseguir entender os assuntos relacionados à fé. Muitas pessoas comentam que a messiânica é maravilhosa, o poder de Deus grandioso, e por isso, quando chegar o dia do juízo do bem e do mal, a humanidade será salva. Na realidade, entretanto, pouquíssimos vão conseguir sobreviver. Os demais serão destruídos. Esse ponto tem que ser bem entendido e divulgado por quem ministra de orelha. Estamos divulgando, Meixo Sama? Já entendemos. Mas precisamos divulgar, levar ao entendimento de outras pessoas. Ele fala isso para quem? Quem é ministro? Quem é reverendo? Quem ministra Jorei. Só ministrar Jorei, ministrar Jorei realmente, ele chamava arte do Jorei, né? Você ministrando Jorei, a pessoa vem primeira vez. Se você falar tudo isso, a pessoa não volta mais, provavelmente. Está errado? Talvez não, não sei. Isso não posso julgar. Talvez era para ouvir, como ele diz, tem que divulgar, né? Mas acho que dá para a gente ser mais sutil, diplomático, mais cuidadoso com as pessoas. Como criança, você não vai ensinar tudo para uma criança. É pouco a pouco você vai ensinando, pouco a pouco. Chega uma idade que você já dá para abrir o jogo, né? Mas, por exemplo, morrer, né? Vocês lembram com que idade vocês descobriram que iam morrer? Lembram? Eu lembro. Eu lembro da idade que eu percebi que existia um mal muito grande. Com 11 anos, mais ou menos, já percebi. Com, acho que 7, 6, já sabia que ia morrer. Porque foi quando minha avó morreu. Falei, ela morreu, tá? Como que é isso daí? Eu vou morrer também, né? Mas é criança ainda, não tem muito, é uma coisa muito superficial. Quando a gente vai aprofundando, como ele diz no começo, os 3 níveis, né? Pequeno, médio, grande, fim. Olha, que a gente aprofundando e vai vendo que a morte, na verdade, é só uma transformação, não? É só uma passagem de um plano material para um plano espiritual. Só isso. A gente continua, né? Quer dizer, espero que sim. Não, assim ele fala que julgamento final, muitos espíritos já não existindo mais. Não. Às vezes tronco familiar inteirinho já não tem mais. Isso desde 2009, 2008, o reverendo Nakahashi falava isso. Ele ia no Japão com lista, a pessoa fazia um monte de nome de antepassado, ele ia lá, chegava lá e falava, cadê os antepassados? Ele tinha uma certa, né? Eu falava, nossa, não veio ninguém, não existe mais. Já foi eliminado lá. Não existe mais esse tronco. Interessante, né? Portanto, depois de falar um pouco, se a pessoa não se interessar, condiz com a lógica deixá-la de lado, porque certamente
seu nome já foi apagado do livro da vida. Essa é a maneira mais certa de agir, pois não compensa o esforço de tentar obter a remissão para quem não a deseja. Além disso, perde-se a oportunidade de ajudar aquele que está querendo ser salvo. Você sempre fala sobre bom senso, não é? Para a gente ter bom senso. Imagina, você está muito ocupado, não é? Aí vem pessoa que não quer nada com nada. O que a gente faz? Não quer nada com nada. Eu estou querendo ajudar, você não quer ajuda? Então, não tenho mais o que fazer. Mas se a gente tem tempo, eu não tenho nada para fazer, ela não quer, mas tudo bem, eu vou treinando com ela, vai ser meu cobaia. Eu vou fazer várias experiências para ver o que acontece, né? Por que não? Se você fazendo isso, querendo aprender, vai aprender bastante coisa. Tem um ministro que sempre fala, não, a pessoa toma muito remédio. Mas ministro Jorei, eu aprendo muito. Ela não quer saber de nada, mas eu estou aprendendo. Estou aprendendo. Ele porque ele tem tempo para ministrar Jorei, né? Antes ele não ministrava. Acredita? Se negava. Se ele soubesse, ele se negava. E tem o reverendo Fuji, por exemplo, se ele souber que alguém, membro, não quem não é membro, mas membro, que usa remédio, ele manda embora, mandava embora. Porque o Meixo Sama falava, né? Essa pessoa não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Já ouviu tantas vezes e não vai ser. Esse como nome já foi apagado. Ainda está aqui, andando por aqui. Mas o nome está apagado, não é? Parece que como se tivesse já uma lista, né? Com o nome de quem tem chance. Mas mesmo dentro dessa lista, tem alguém que é riscando. Não, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não. É cruel, né? Parece cruel, né? Parece de uma crueldade, né? Às vezes não parece que Deus é tão cruel. Primeiro enganou a gente, deu remédio. Não foi? E a Kushinyorá é manifestação de Kanon. Kanon se veio e tem ensinamento. Enganar o ser humano, toma remédio. Toma remédio. Mas tudo isso parte do plano de Deus. Faz parte. Para deixar a gente inteligente, né? A história fala de como o ser humano foi criado, né? Sem inteligência. Como um animal mesmo. Um macaco, um elefante. Não apreciava a arte. Comia tudo. Caía no chão, comia com terra mesmo. De qualquer jeito. Uma expressão da parte divina do ser humano é a arte. O único animal que aprecia, que sente bem com arte, com o belo, que muda o próprio estado, se sente feliz. Cachorro, você põe um quadro feio, um bonito, ele não está nem aí. Ele vai fazer porcaria com os dois, não vai dar certo. Gato, até que se deixar o gato entrar aqui, vai destruir tudo. Destrói, ele não tem discernimento. Mas a gente tem, né? Graças ao remédio. Tem que agradecer. Eu lembro, tinha um membro que lá em São Paulo, o reverendo Nakahashi, o filho do reverendo Nakahashi, que é atual reverendo agora, tinha um amigo, né? E ele gostava muito desse amigo, recebeu um Hikari e tudo, não sei o quê. Mas aí ele ficou doente, foi no médico. E aí Hiroki ficou tão chateado, né?
porque gostava, tão chateado, como magoado, né? Começou a sofrer porque amigo tomou remédio. Aí foi contar para o pai dele. Aí o pai dele falou, não, você é burro também, né? Por que chateado? Ele precisa tomar remédio. Muito burro ainda. Precisa ficar mais inteligente. Ah, falou isso. Né? Mas a gente não precisa, né? A gente já está bem inteligente. E o Sama falou que forma de deixar o ser humano inteligente ia mudar, não ia precisar mais remédio. O que mudou? Jorei a cabeça, dissolver toxina. Vai ficar muito inteligente. Meia hora por dia faz. Ah, eu não tenho meia hora. 5 minutos. 5 minutos, falar que não tem 5 minutos para fazer jorei, eu não acredito, né? 5 minutos? Só na cabeça. Depois, o restante faz. Sempre de cima para baixo. Né? Como a gente limpa o altar aqui de cima para baixo, né? Corpo humano também, parte mais importante, cabeça. Cabeça. Depois vai descer. Mas principal, cabeça. Cuidando bem a cabeça, você vai resolver todo o resto que vem de baixo, já não te atinge mais. Cuidar, né? Tá bom? Muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Hoje é domingo.